Oi pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, estão gostando do recesso, né? Ficando em casa? Eu acho que não, né? A prof também não está gostando. Muito melhor a aula tete a tete, olhando na cara de vocês, né? A gente engordando junto, porque o grupo que come, né? Nós somos. Mas infelizmente por causa dessa situação toda que a gente está vivendo, né? No Brasil e no mundo, a gente tem que ficar em casa, né? Fiquem em casa, não saiam, tá? E vamos continuar as nossas aulas por videoaula, tá? E além disso, o material que a prof vai deixar disponível no SEI também, tá? Inclusive nessa nova plataforma agora que a gente está utilizando. Então, vamos dar continuidade, né? A sequência dos trabalhos. Hoje a gente vai falar de biopirataria, né? Por que a biopirataria? Porque ela afeta diretamente todos os elementos bióticos e abióticos da Amazônia. Então a gente precisa compreender como que vem acontecendo a história da biopirataria no Brasil, a parte da nossa legislação, né? O que abarca, o que não abarca, né? A biopirataria, e compreender ela como um sistema, né? Então, primeiro de tudo que a gente tem que entender, antes de eu contar a história, né, dessa biopirataria para vocês, que eu inclusive dei umas pinceladas no semestre passado, né, em ambiental, a gente precisa entender o que qual é o conceito de biopirataria. Então, quando eu falo de biopirataria, eu estou falando de retirada de matéria-prima e de conhecimento também, tá? Adquirido por culturas tradicionais, povos tradicionais também, que detêm um patrimônio genético ou cultural, né, de um país, transferindo para ser utilizada ou fabricada, obtendo assim vantagens econômicas e políticas, né, sem a devida autorização do Estado ou pagamento dos royalties. E o que são esses royalties, né? Os royalties, vamos lá na terminologia, né? Vem de royal, que é uma palavra inglesa que significa, né, aquilo que pertence ao rei. Então, em português, a gente poderia utilizar isso, utilizado isso, né, como se fosse um privilégio, né, uma regalia. Então, os royalties em si, né, na sua aplicabilidade, o que são? É uma quantia paga por alguém ou a um proprietário de um direito de uso, né? Então, uma exploração, uma comercialização de um bem que deve ser pago. Então, os bens, os produtos, as obras, as marcas e terrenos são exemplos disso. Então, toda vez que a gente ouvir falar no royalties, é um valorzinho que a gente tem que pagar para quem é o proprietário daquele bem, ou daquela descoberta, ou daquela marca, né, ou daquele produto, não importa. Então, o que acontece, né? Quando tem a biopirataria, acaba que, como ele é um furto, né, de conhecimento, né, ou de produto, né, da nossa, por exemplo, na nossa fauna brasileira e flora brasileira, acaba que, como é retirado de forma ilegal, né, arbitrária também, não se pago o tal dos royalties para o Brasil. Então a gente perde dinheiro com a biopirataria. Como que ele é mais comumente utilizado, e até alguns doutrinadores definem também, né, a parte a biopirataria, como que ela é conceituada também, né, como uso do patrimônio genético de um país por empresas multinacionais para atender fins industriais, né, então explorando indevida ou clandestinamente a flora e a fauna desse país sem efetuar qualquer pagamento por causa dessa matéria-prima. Então, vamos lá, a gente compreendeu o que é a tal da biopirataria. Então, não é só tirar a flora e a fauna, mas o conhecimento, né, a tradição dos povos também, quando é retirada para esse intuito, também se caracteriza como biopirataria. Então, vamos lá. Vamos entender como que começa essa história da biopirataria aqui no país pra gente, né? O Brasil,
em 1850, ele era um grande produtor de borracha. Isso durou de 1850 até 1913, porque ele detinha a exclusividade da produção de borracha. E o que acontecia? Essa borracha, ela era exportada. Então, o Brasil, ele era o primeiro lugar de exportação no mundo durante esse período da borracha. Então, ela tinha, por quê? Porque ela tinha grande quantidade aqui, né? Ainda tem até hoje, mas assim, em 1800, você pega um período de 1850 até 1913, 63 anos, a produção era maior aqui do que em qualquer outro país, né? Porque a borracha, ela só existia aqui no Brasil. Então, o que acontece? Nesse período, o Amazonas era a única concentração de fonte de renda da borracha de alta qualidade, né? Que inclusive essa matéria-prima foi exportada, né? E a borracha acabou ocupando um lugar estratégico na economia brasileira, né? Porque ela inclusive competia, né, com o petróleo e o aço na economia brasileira. Então, qual que era o único problema? É porque, como a gente está falando de 1850 até 1913, a gente está falando que a borracha era plantada em solos, em terrenos que eram muito irregulares, porque ela era selvagem, não tinha plantação de borracha, ela era extraída in natura, da forma que ela nascia, né? Então, isso dificultava muito também para que houvesse a sua venda em larga escala, né? Aí o que aconteceu? O Brasil, né, por ter esses terrenos íngremes, alagadiços, né, falta de ferrovia e rodovia, né, para o transporte dessa borracha, ele não conseguia atender, né, de forma ampla e da forma que ele poderia assim, fazer uma produção em série mesmo, em larga escala da borracha, né? E o que acontece, né? Durante 63 anos, essa borracha foi gerando muita riqueza para o Brasil, né? Expandiu o mercado para o mundo todo, porque inclusive passou épocas de guerra, e na guerra era necessário, os países que entraram em guerra necessitavam da borracha também, né? Então, o que acontece? O Brasil subestimou a tal da biopirataria, tá? Por quê? Em 1913, a borracha foi biopirateada no Brasil. Então, olha só o que vai acontecer. Os biopiratas, eles levaram 70 mil sementes de borracha para plantações na Malásia. Então, os malásios vieram aqui e o que eles fizeram? Eles entraram nas comunidades tradicionais do Amazonas e eles conseguiram roubar o conhecimento, né? Eles furtaram, quer dizer, esse conhecimento, essa tradição, essa cultura do cultivo da borracha e como fazer a conservação dessa borracha, né? E com isso, quando eles conseguem levar lá para a Malásia essas 70 mil sementes, né, da seringueira, na verdade, né, para a produção da borracha, eles conseguem fazer aí a produção em escala, em larga escala, porque eles conseguem fazer plantação de seringueira, né, para coletar a borracha. Então, porque eles tinham terreno que não era em relevo, né, que era de mais fácil acesso, a produção saiu em larga escala, né, e a inserção no mercado consumidor teve mais facilidade, né, porque eles poderiam, como eles conseguiram produzir em larga escala, eles não estavam pegando a borracha selvagem, né, diretamente de terrenos que eram mais dificultosos para entrar, eles conseguiram colocar preços melhores, né? Então a borracha cultivada na Malásia, ela acabou substituindo a borracha selvagem da Amazônia, né, no mercado mundial e com um preço bem mais barato, porque a coleta e o transporte eram menos onerosos do que pegar esses países, né, todos que dependiam da borracha, ter que importar o produto do Brasil, né, para levar para eles, e acabava isso onerando mais, né? Então a preferência foi pela borracha da Malásia.
A história diz que depois a Malásia dividiu o conhecimento com os ingleses. E aí foi que a borracha explodiu mesmo no mundo, né? Porque os ingleses também entraram com uma produção em larga escala, porque eles tinham a tecnologia que os malasianos não tinham. Os malasianos tiveram a força e a capacidade de fazer a plantação da seringueira em larga escala, né? E os ingleses conseguiram também esse conhecimento, só que eles agregaram com a tal do maquinário do conhecimento industrial, né? Que eles tinham maior potência do que os próprios malásios, né? Então, ou seja, a borracha foi pega sem nenhuma autorização, né, do Estado brasileiro, né? O patrimônio genético foi furtado da gente de forma clandestina, né? Sem autorização nenhuma, e aí não pagaram pra gente nada. Então, o que acontece? Esses biopiratas que tentaram levar por diversas vezes as sementes, né? E eles não conseguiram, eles não tinham êxito. Até o que aconteceu, o que eles decidiram, né? Vamos ficar no Brasil para obter esse conhecimento, porque todas as vezes que eles tentaram levar essa semente, né? Antes para a Malásia, eles não conseguiam porque elas chegavam podres, eles não conseguiam fazer a conservação da semente. Então, o que aconteceu? Eles furtaram não só as sementes, mas também esse conhecimento milenar do cultivo das sementes, né? Da conservação das sementes, dos povos tradicionais da floresta. E não deixaram nenhum tipo de retribuição com o Brasil, né? E muito menos com o estado do Amazonas, né? Então, o que acontece? Em 1900, né? Vamos trazer dados então. Em 1900, a região produzia 95% da borracha mundial, a região da Amazônia, né? Então perceba, o Brasil detinha 95% da produção mundial de borracha em 1900. Aí em 1928, tá? Quando um navio estrangeiro navegava perto de Santarém, lá no Pará, tá? A Amazônia estava produzindo somente 2,3% do total da borracha utilizada no mundo, tá? Então, foi um golpe econômico que o Brasil levou severíssimo por causa de biopirataria, tá? E naquela época e até hoje, o Brasil não legislou em relação à biopirataria. De forma robusta, não, né? Então, o primeiro e grande problema que a gente tem conhecimento na história, né, da biopirataria, mas que acabou se repetindo em outros casos também. Por exemplo, né, outros casos de biopirataria, né? O Japão, em 2003, patenteou o cupuaçu. Então, o que aconteceu? É uma fruta típica da Amazônia. Quando se faz a patente desse ingrediente, né, desse produto, o que acontece? Quem patenteia o produto se torna proprietário dele, seja do nome, né, seja do produto em si. E hoje do produto em si já não pode ser feito, mas assim, porque tem legislação, tem convenção internacional em relação a isso, mas o nome. Então, por exemplo, quando o Japão ele patentia o nome cupuaçu, o Brasil, se ele fizesse qualquer produto com cupuaçu, ele não ia poder lançar esse produto tendo o nome cupuaçu sem pagar os royalties para o Japão. Então, olha o balaio de gato que é feito de forma ilegal, porque foi biopirateado, né? Que ia acabar prejudicando o Brasil, né? Então, o que acontece? Foi feita uma pressão internacional, mas o Brasil também entrou com um processo administrativo lá no Japão para fazer com que a empresa que havia patenteado, né, o cupuaçu no Japão abrisse mão. E aí, em 2004, o Japão abriu mão da patente do cupuaçu, voltando, né, a nomenclatura para a gente, né, o produto tendo reconhecimento de origem típica brasileira, sem que o país precisasse pagar qualquer coisa em relação à utilização da nomenclatura cupuaçu nos seus produtos, né?
Então, o perigo da biopirataria está aí. A gente acaba perdendo, não é só o nosso patrimônio genético, né? Que a gente está falando de patrimônio genético, a gente está falando de pesquisa científica, produção de produtos em grande escala, né? E a utilização do nome desse produto ou desse componente, né? Então, é perder dinheiro também. Então, de igual forma, os franceses também furtaram conhecimento, né, e o nosso patrimônio genético em relação à árvore pau-rosa, né? Junto com o quê? Com o nosso gambá brasileiro. Por quê, gente? Esses dois componentes têm fixação altíssima de perfume. E os franceses vieram e levaram, fizeram a biopirataria desse nosso patrimônio genético, fizeram as pesquisas, né? Estudaram e desenvolveram as técnicas para fixar perfumes utilizando o pau-rosa e o gambá, né? E hoje, o que acontece? A França é o quê? É o país conhecido no mundo inteiro por ter os melhores perfumes do mundo, por causa da alta fixação. Pergunta se a França paga algum tipo de royalty para o Brasil por ter descoberto esses componentes na nossa árvore pau-rosa e no nosso animal, da nossa fauna, gambá. Não paga. Então, olha só, o Brasil perdeu também, né, essa oportunidade de estar recebendo os royalties pagos da França, né? Então, são coisas que a biopirataria, elas acabam prejudicando a economia de um país quando ocorre, né? Principalmente um país como o nosso, que a gente tem uma diversidade gigantesca de flora e fauna, né? E que infelizmente ainda o Brasil não acordou com uma legislação robusta em relação a isso. Então eu preciso casar o meio ambiente com o patrimônio genético quando eu falo de biopirataria. Não tem como desvincular, eles andam associados, né? Como a gente não tem uma legislação robusta, a gente acaba utilizando de analogia, né, para conseguir se definir a biopirataria. Primeiro, a gente está lá com a Constituição Federal, artigo 225, né, que fala que tem que ter um meio ambiente, a importância de se proteger o meio ambiente para que ele seja equilibrado, né, e cumpra-se os requisitos do CAPT, né, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, né, que visa, né, a saudável qualidade de vida. Então, a proteção do nosso meio ambiente em relação ao patrimônio genético também visa o cumprimento do CAPT do artigo 225, né? Só que a gente precisa trazer a norma penal, né, para cumprir também os efeitos do artigo 225, né? Quais são as outras normativas que vão auxiliar, né? O Brasil para contenção ou tentativa, né, de coibir a biopirataria. Na Conferência das Nações Unidas, que aconteceu no Rio em 92, que foi a ECO 92, tá? Foi elaborada uma convenção internacional, e nessa convenção internacional, no artigo 2º, ele fala dessa proteção, né, da flora e da fauna. Eu vou ler aqui o artigo 2º para vocês da Convenção das Nações Unidas, tá? De 92. Vamos lá. Ele fala o seguinte: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, o ecossistema aquático e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro das espécies e de ecossistemas. Então, olha só, inclusive a Política Nacional do Meio Ambiente, ela utiliza isso daí também, tá? Quase a mesma definição. Então, a biodiversidade, que é esse conjunto que eu acabei de ler do artigo 2º da Convenção, da Conferência das Nações Unidas, que foi a ECO 92, traz o quê? Então, a gente precisa proteger, né, essa variabilidade de organismos, né, vivos de todas as origens, né, entre outros. Então, ele está falando de, olha só, aquilo que a gente já comentou, os organismos bióticos e os abióticos, que fazem parte da nossa flora e fauna. Tá? Da fauna não, mas da flora sim. Então, a gente tem que fazer essa proteção, né? A própria Conferência das Nações Unidas traz isso para a gente na convenção, tá? Aí, outra legislação, né, que vai casar com a Constituição Federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, né, que ela faz o quê? Ela traz as sanções penais e administrativas para aqueles que prejudicam o meio ambiente, né? Ela acaba trazendo uma segurança para que o meio ambiente seja explorado, né, dentro dos limites legais,
mas assegura também a aplicabilidade de uma pena quando esses limites são extrapolados, né? Só que a 9.605 de 98, ela não tipificou a biopirataria. Então, quando ela não tipifica a biopirataria, a gente acaba caindo numa norma penal em branco, porque o Código Penal também não tem a tipificação da biopirataria, né? Então, o que acontece? O legislador lá, em 2005, ele acaba trazendo a lei de biossegurança, para tentar trazer um viés da biopirataria, né? Então, a lei 11.105 de 2005, a lei de biossegurança, ela vai trazer algumas normas, né, para tentar estabelecer essa segurança, inclusive e os mecanismos de fiscalização que envolvam o meio ambiente, né, em sentido mais amplo, assim como as penas de quem utiliza esses recursos genéticos no âmbito da engenharia genética, né, e de forma irregular, né, de forma ilegal, e tipifica uma pena. Vamos dar uma olhadinha então no artigo 28 da Lei de Biossegurança, que tenta tipificar, trazer, né, um viés da penalização da biopirataria. Então, o artigo 28 da Lei 11.105 de 2005, né, ele fala o seguinte: utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então ele está falando de pesquisa, né? Ele está falando de fazer registro de forma irregular, né? Ele está falando de utilizar tecnologias genéticas de restrição de uso. Então, quando ele fala isso, ele dá um viés de biopirataria. Só que a biopirataria em si, ela não está tipificada, né? O que dá para usar para analogia. Só que daí a gente vai voltar lá para o Beccaria, né? O que ele fala, né? O nosso penalista, ele fala o quê? Que nula é a pena sem crime, né? E nulo é o crime sem lei. Então, como é que eu vou tipificar a biopirataria se eu não tenho ela tipificada na legislação penal? Né? Nosso próprio Código Penal vai trazer isso também pra gente, né? Que se não tem lei que tipifique o crime, não existe o crime, né? Então, é uma situação que o Brasil padece de legislação em relação à tal da biopirataria, né? Então, por isso a União, porque ela tem que legislar em relação à biopirataria, trazendo como crime a biopirataria, tipificando mesmo, né, o sujeito, as condutas, para que fique bem especificado, né, e se possa utilizar para essa defesa do nosso meio ambiente, que daí vai lá para o caput do 225 da Constituição Federal, que fala que é dever tanto do povo quanto do poder público fazer a defesa e proteção do meio ambiente. Então, já está descumprindo norma constitucional quando não existe uma normativa penal tipificada em relação, criminalizando a biopirataria, né? Então, o que se faz necessário? Normatização. A gente precisa normatizar a tal da biopirataria, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem disso tudo, galera? A gente tem que ter em mente que a biopirataria nos prejudica não só pelo furto da nossa flora e fauna, da parte biogenética, né, desses componentes de flora e fauna, mas que ela também bate grandemente, né, assim, de forma gritante, e prejudica a economia do país, né? Que nem o exemplo de cupuaçu sendo patenteado pelo Japão, e aí já pensa o tanto de produto que o Brasil faz com cupuaçu, gente, né? Não importa se é cosmético, se é de remédio, não importa, se é alimentício. Se tiver que pagar royalties para o Japão, se tivesse, né, que pagar royalties para o Japão, o Brasil ia sair perdendo muito. E quanto que ganharia o Japão com isso? Né? Então, quando a gente pensa na biopirataria, a gente tem que pensar na normativa, que tem que ter a existência de uma normativa penal que venha punir o ato da biopirataria, né? Então, se coibir, né, que essa retirada da matéria-prima ou do conhecimento adquirido por povos tradicionais, né, pertencentes desse patrimônio genético e cultural do povo, tá, de forma irregular, sendo que eles são transferidos, né, para fabricar, utilizar, né, de forma que vai se obter vantagem econômica sem a devida autorização do Estado.
Então o Estado tem que acordar e fazer a normativa penal, né, a tipificação penal da biopirataria, para que a gente não venha padecer mais com isso e não ficar à mão ou de pressão internacional, né, se for internacional, ou então de processos administrativos que são intentados nos países que fazem a biopirataria, né, cometem a biopirataria, e esperar uma decisão para ver se vai abrir mão ou não vai abrir mão, se vai ser condenado a perder a patente, né, de repente a empresa que patenteou um produto típico brasileiro em nome daquele país, né, para a utilização daquela empresa para ganhar os royalties. Então, assim, o Brasil fica muito enfraquecido em relação a isso. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar em relação à biopirataria, tá? Que esses recursos ambientais nossos devem ser protegidos, tem que ter a normatização, a tipificação penal, tá? Até para que as pesquisas realizadas em relação à nossa flora e fauna sejam realizadas de forma sustentável, porque se eu tiver a normativa, eu vou ter que ter também todo o procedimento de como essas pesquisas podem ser realizadas. Então, galera, vamos pensar nisso. Eu vou deixar um exercício no SEI para vocês e o texto sobre a biopirataria, tá? Só para constar aqui, como eu vou deixar o vídeo no YouTube, tá? Também, o texto que serviu de base para a comprovação de todos os dados que eu mencionei aqui, tá? Ele se chama Biopirataria na Amazônia e a ausência de proteção jurídica, que é do César Valmir Posetti e da Marica Lúcia da Silva Mendes, tá? Então eu vou encerrar nossa aula de hoje. Se tiverem dúvida, manda lá no WhatsApp as perguntas para mim, no SEI, né, também, mas de preferência no SEI, e qualquer coisa a prof está aqui para explicar para vocês, tá? Tô com saudade, eu espero que a gente se veja muito em breve, né, para a gente poder se abraçar de novo, dar risada, né, a gente fazer os nossos questionamentos e a gente fazer as nossas comilanças em sala de aula, porque a gente é um grupo, se tem um grupo que come nessa faculdade, nessa Unest, é a gente, tá? O prof tá com saudade de vocês, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Abraços!